Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um conteúdo da disciplina de saúde coletiva ou saúde pública para vocês, tá ok? Espero que seja bem objetivo e que esclareça a dúvida de vocês de uma forma que vocês possam entender, tá? Podem acessar lá o canal do YouTube, pode fazerem perguntas normalmente, que eu irei, assim que possível, estarei respondendo, tá? E no aplicativo do Google Aula também. Hoje nós vamos falar sobre um programa de saúde pública chamado PNI, né? Programa Nacional de Imunização, tá? O Programa Nacional de Imunização, ele visa, com o objetivo, imunizar todas as pessoas de faixa etária, tá? Do nascimento até a fase adulta. Só que para nós iniciarmos esse programa de imunização, nós precisamos falar um pouquinho da história da vacina, para vocês entenderem, porque tem muita gente que não entende a história da vacina, né? Que na verdade nada mais é do que iniciou como a revolta das vacinas, né? A revolta das vacinas, ela foi uma rebelião que aconteceu no Rio de Janeiro, uma rebelião popular que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Contra a vacina antivaríola, tá? Que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, tá? Em novembro de 1904, tá bom? Então, o Programa Nacional de Imunização iniciou através da revolta das vacinas, que ocorreu uma revolta da população no Rio de Janeiro em novembro de 1904, tá? Sobre a pandemia da varíola que ocorreu no Rio de Janeiro, tá? No dia 18 de novembro de 1904, tá? Que aconteceu esse último conflito da população brasileira, onde teve 110 feridos, 30 pessoas mortas, 45 pessoas presas, das quais 461, se não me falha a memória, foram deportadas, tá? Inclusive, 7 dessas pessoas de 461 pessoas eram estrangeiros, né? Na época, segundo a chefia da polícia. Então, o Programa Nacional de Imunização iniciou-se devido à revolta das vacinas, tá? No mês de novembro de 1904, quando a população do Rio de Janeiro fez uma rebelião, né, contra a vacina da varíola, né, porque nessa época ocorreram várias pandemias relacionadas à varíola, e aí se iniciou esse programa. Só que muitas pessoas morreram e sofreram, inclusive crianças, tá? E no dia 18, né, que aconteceu o último conflito no Rio de Janeiro, né, no Catete, né, 110 pessoas foram feridas nessa revolta, 30 pessoas foram mortas nessa revolta dessa saúde pública precária que aconteceu nessa pandemia, tá? E 945 pessoas foram presas, 945 pessoas presas, tá? E das 461 pessoas, né? 461 pessoas foram deportadas e 7 eram estrangeiros, tá? Aí a cidade voltou à normalidade, né? Voltou a ficar normal e a vacina era fabricada, tá? Pelo médico Oswaldo Cruz, foi fabricada pelo médico Oswaldo Cruz, com o vírus de varíola bovina, tá? Então a revolta da vacina começou no meados de novembro, no ano de 1904, quando a população brasileira no Catete fizeram um conflito popular e uma rebeldia, né? Que não queriam tomar essa vacina contra a varíola, que foi criada pelo o médico Oswaldo Cruz, tá? Para se vacinar contra a varíola,
né? A vacina anti-varíola. E nesse último episódio, desse último conflito, foi no dia 18, lá no Catete, né? Houve 110 feridos, como eu falei para vocês, 30 foram mortos, né? Crianças, adolescentes, né? Idosos foram mortos, 945 pessoas foram presas, 461, né? Como eu falei para vocês, se não me engano a memória, foram deportadas, inclusive 7 eram estrangeiros. Tá? E depois que houve isso, ocorreu a estabilidade da saúde pública, né? A estabilidade da aceitação da vacina anti-varíola, né? Que foi fabricada pelo médico, né? Oswaldo Cruz, que criou a vacina com vírus atenuado vivo, tá? Do animal bovino, tá bom? A anti-varíola foi a vacina responsável por essa revolta, né? Porque muitas pessoas não queriam aceitar a vacina, achando que não ia ter cura. Então, a criação da vacina foi um dos motivos foi um dos motivos a qual a população criou, né, esse conflito no Rio de Janeiro, no Catete, e onde teve essa rebelião popular contra a campanha de vacina, porque o Oswaldo Cruz, o médico, criou a vacina e criou uma campanha nessa época para vacinar as pessoas que estavam sofrendo, né, com esse vírus da varíola, né? Aí, como muitas pessoas não aceitaram, né, achando que ia ter cura de outras maneiras, não aceitaram muito a vacina e criou uma rebelião popular no Rio de Janeiro contra a vacina anti-varíola, onde a vacina era obrigatória para toda a faixa etária de idade, né? Em pessoas maiores de 6 meses de vida, tá? A campanha da vacina era obrigatória a partir de 6 meses de vida. E aí a população criou essa revolta no início, não tendo boa aceitação, tá? Mas depois que houve a contribuição da polícia, do exército, muitas pessoas sendo presas e sendo mortas, né, deportadas do Rio de Janeiro para os seus lugares de origem, eles acabaram aceitando e o Rio de Janeiro se normalizou lá no Catete, né, no dia 18, né, que foi o último conflito que aconteceu em 1904, tá? E tratou-se de um protesto popular que ocorreu nesse século XX, né? Foi no século XX, na cidade do Rio de Janeiro. E daí criou-se o Programa Nacional de Imunização, tá? O Programa Nacional de Imunização, como eu falei, visa, com o objetivo, imunizar todas as pessoas, desde o nascimento até a fase da terceira idade. Por isso existe o calendário vacinal da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e da gestante, tá? Eu queria que vocês entendessem melhor por que foi criado o Programa Nacional de Vacina, como ele surgiu, tá? Que surgiu nessa época aí, nesse meado de 1904, no século XX, devido a esse conflito que houve, essa revolta contra a campanha da antivaríola, que foi a vacina criada pelo médico Oswaldo Cruz na época, tá? Aí a saúde pública passou a ter mais credibilidade, mais respeito, e todos passaram a se vacinar, não só contra a varíola, mas contra outras vacinas que o cientista Oswaldo Cruz e os outros cientistas e médicos começaram a criar para combater essas doenças virais, bacterianas, né, que existem hoje em dia no nosso Brasil. Claro que você não vê muito quadro desses tipos de doenças acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil, porque já existe esse programa nacional de imunização que facilita a vacinação de todas as idades, né, para prevenir, porque a vacina é um método de prevenção, por isso ela é dada ao nascimento da criança, tá? Para prevenir, e é dada na fase adolescente, ela é dada na fase adulta, na fase do idoso e na gestante também, para prevenir doenças futuras. Para isso existe esse Programa Nacional de Imunização, tá? Eu queria que vocês entendessem isso, espero que eu expliquei de uma forma bem clara, bem objetiva para todos, tá? Já eu estarei falando
sobre um pouquinho do calendário vacinal da criança do nascimento a 12 meses de idade, tá? Para vocês. Um beijo, boa noite, espero que todos estejam se cuidando. Eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Obrigado pela atenção e se cuidem.